Olá, meus caros, mais uma live aqui no Conteúdo Edificante. Nós vamos fazer o devocional que era para ter feito hoje cedo, mas o celular infelizmente estava descarregado, né? Não fui prudente, e aí ficou carregando agora a manhã toda. Então nós vamos fazer agora, tá? Mas o horário de praxe é 6h30 até 7 horas, ou 6 horas até 6h30, ok? E nós vamos seguir na ordem, lendo Salmos. Nós vamos para o Salmo 3, fazer uma breve explanação, reflexão, e depois a gente faz no final a oração, tá? Leamos o texto sagrado. Você que está chegando aí, já vai deixando o seu like e nos ajudando. Esse é o momento do devocional. Acho que quem nos acompanha já deve saber como funciona. Se não, nós lemos o versículo bíblico, meditamos e depois no final fizemos a oração. Como estava dizendo, era para ter feito hoje de manhã, mas deu problema com a bateria do celular e estou fazendo agora, já que agora que eu consegui carregar. Então vamos lá. Salmos 3. Davi confia em Deus na sua adversidade. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Como a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. E me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos e quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Davi, obviamente, recorre a Deus no seu momento de tribulação, no seu momento de sofrimento por conta das perseguições, por conta das injustiças, por conta, de fato, da leviandade, do mau caratismo, daqueles que, entre aspas, seriam os seus adversários, porque nós temos um adversário muito mais maior com aqueles que a gente acha que sejam nossos inimigos, que são carnais. O nosso maior adversário não é a carne, muito menos o sangue, e sim as potestades, autoridades, principados, príncipes, hostes, exército, tropa, nos lugares celestiais, ou seja, essa elite, vamos dizer assim, satânica. Então, o que Davi fazia, ou fez, foi de fato clamar ao Senhor, para lhe dar vitória, para abençoar a sua vida. Então ele clama e diz: Senhor, tem se multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. E às vezes, de fato, as tempestades, os sofrimentos, os adversários não são, entre aspas, pessoas humanas usadas pelo inimigo, mas são várias formas ou são várias, de fato, situações que ocorrem. Por exemplo, você não tem sossego, não tem paz, você não consegue alcançar o que deseja, você não consegue ter prosperidade, você não consegue ter uma família abençoada, você, enfim, não consegue até mesmo ter mais comunhão com Deus. Vários são os adversários. E uma outra questão a ser dita: às vezes o adversário é você próprio, quando você sai da vontade de Deus, ou quando você não faz aquilo que é para você fazer, aí você mesmo serve como empecilho, como estorvo para a sua bênção, para alcançar o que almeja. Olha que interessante, Davi faz aquilo que a Bíblia no Novo Testamento, e Paulo vai nos de fato, dar conselho, nos aconselhar, que é lançar as nossas dificuldades, ansiedades nos pés de Cristo, lançar a Deus. E ele ora diante de Deus, diz: Pai, a minha situação é essa. Pai, a minha situação é essa aqui. E é isso que nós devemos fazer: buscar o Senhor enquanto podemos achar, invocar o seu nome enquanto está perto, clamar com toda certeza, como o profeta Jeremias disse: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabes. É necessário colocar tudo nas mãos de Deus, porque Ele sabe qual é o melhor para a nossa vida.
Ele sabe de fato o que nós precisamos, o que nós estamos necessitando e pode agir no momento certo, na hora certa, para nos abençoar, para nos conceder o que de fato almeja o nosso coração. No versículo 2, ele chega a dizer, Davi: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Então quer dizer que tinha pessoas que diziam: não adianta você buscar o Senhor. Não adianta você buscar porque não tem salvação. Às vezes até o inimigo incute isso na sua mente. Ah, não adianta, o que que adianta eu ler Bíblia? O que que adianta eu orar? O que que adianta eu, de fato, me esforçar? Isso é religiosidade, isso é religião, isso é tolice, é crendice, etc. Não, é, de fato, o que você tem que fazer. E é também uma aprovação do próprio Deus que a gente tem que resistir, pois a tentação do inimigo sujeitando-se à vontade de Deus. A gente tem que vencer a multidão, a gente tem que vencer as críticas, os críticos. Assim como Cristo, certa feita, disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E se Jesus venceu, nós também podemos vencer, porque Ele estará nos ajudando. Somos mais do que vencedores com Cristo Jesus. E o interessante é que Jesus passou o que passou e venceu. Nós não temos as mesmas aflições que Jesus teve, nós não carregamos a mesma cruz que Jesus carregou, mas, de fato, a gente ainda reclama, achando que paz de Cristo, bom dia a todos que estão chegando. Ainda tem gente que acha que é dificultoso carregar a cruz. Uma outra pesada, muito mais pior, passou Jesus. Aliás, a Bíblia chega a nos dizer que Jesus ajuda até a carregar a nossa cruz. E de Jesus não teve ninguém, né, ou praticamente ninguém, a não ser aquele na Via Crucis, que se apiedou de Cristo e tentou ajudar, que foi, parece, o Cirineu, né? Então, somente esse. Mas nós temos realmente Jesus para ajudar a carregar nossa cruz, nosso fardo que pode parecer pesado. Jesus, certa feita, disse: renuncia a ti mesmo, carrega a sua cruz cada dia, é uma ordem e segue a Ele. Agora, se a cruz estiver muito pesada, o Senhor vai lhe ajudar com toda certeza. Então, confia nesse sentido e não dê bola às críticas, porque o inimigo é assim, ele quer agir e nos abater numa profundidade tamanha, ou seja, deixar a gente bem lá para baixo, bem down, sofrendo e principalmente não crendo no impossível de Deus e até mesmo descrendo e xingando a Deus, tornando, fazendo como fez a família de Coré, né? Que foi a família que estava no deserto junto com o povo israelita e que só sabia murmurar. Que nós não percamos a bênção por causa da murmuração, assim como eles perderam, que abriu-se o solo, abriu-se a terra e eles foram consumidos ou engolidos vivos pela própria terra, pelo próprio solo. Então, para a gente não ter esses dissabores, confiamos no Senhor, tememos a Ele. De fato, sejamos pacientes, como diz o Salmo 40, para nós confiar com paciência no Senhor, que a bênção, que a vitória virá, que os nossos inimigos vão ser derrotados, que de fato a peleja que a gente está passando vai ser no final uma peleja vencida e nós vamos glorificar o nome do Senhor. Salmista Davi ainda diz: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Quer dizer, Davi refutava o que os críticos dizia: olha, não há salvação para ele em Deus. Davi não tem mais salvação porque pecou, porque adulterou, cometeu homicídio. Teve a consequência, obviamente, né? Como muitos já devem saber. Mas Deus é Deus para perdoar pecados, seja de quem for, desde que haja arrependimento. As consequências vão vir, a pessoa vai passar, isso não tem como, porque tudo que o homem semear vai colher. Agora, o perdão de Deus já está liberado para a pessoa que se arrepender dos seus maus atos ou péssimas atitudes. E por isso que Davi, na oração, ele rechaçava o intento maligno, o pensamento
maligno que estava querendo sobreviver a ele e as críticas dos seus adversários, dizendo: olha, vocês dizem que para mim não tem mais salvação, mas eu confio no Senhor, eu tenho ele como escudo, e és um escudo, que ele é um escudo para a minha glória, e que exalta a minha cabeça, que me coloca como cabeça e não como cauda, que me ajuda, me faz reerguer, que ainda que eu caia e que eu caí, no caso de Davi, eu tenho a graça de Deus para se reerguer, ou ele me dará a força para me levantar, para me erguer a cabeça, para me seguir em frente, com humildade, com sinceridade. Então é isso que a gente tem que pensar, porque às vezes vem os desânimos, às vezes o diabo usa várias pessoas, às vezes você tem um sonho de fazer uma faculdade, às vezes você tem um sonho de fazer uma viagem, às vezes você tem um sonho, enfim, de qualquer que seja uma prosperidade, e as pessoas dizem: ah, isso daí, como é que vai fazer? Não tem condições. Ah, viajar, como? Só se fazer isso, fazer aquilo, né? Ou quando você quer até mesmo servir mais o Senhor, vai dizer: mas esse estava lá no mundo do pecado, no mundo das drogas, no mundo do crime, no mundo da prostituição, como que agora quer dar uma de santarrão ou de santão, né? Rechace, refute isso em nome de Jesus. Para trás de mim, Satanás, em nome de Jesus, pelo escudo da fé, eu te repreendo, porque o grande inimigo nosso, como já disse, não é a carne nem o sangue, mas sim Satanás, que utiliza os seus adeptos aí, utiliza pessoas mesmo para nos humilhar, para nos menoscabar ou desprezar, para fazer a gente se considerar um nada, que o inimigo vem para atrapalhar. Nós temos que, em nome de Jesus, na autoridade que Deus nos dá, refutar todo espírito contrário, todo o complexo de inferioridade que o inimigo tenta incutir na nossa mente, porque todos sem Deus não são nada, e todos com Deus são tudo. Essa é a grande verdade, são alguém. Com Deus todos são alguém. Agora, sem Deus todos são nada. Essa é a grande verdade. Porque nós somos iguais. Nós nascemos, nós crescemos, viramos adulto, viramos idoso e depois o quê? Morremos. É lógico isso. Como que alguém pode se achar o bambambam, a grande pessoa, só por conta de poder aquisitivo, por poder, fama e dinheiro? Não é nada sem Deus, porque todos morrem. Se não morresse, tudo bem. E isso já foi, obviamente, uma justiça de Deus quando Adão e Eva pecou. Toda a descendência, não tinha a exceção à regra, todos morrerão. Agora, quem está com Cristo não morre, passa dessa vida para outra, porque o viver é Cristo e o morrer é o quê? Ganho. E por isso nós temos que ter essa força, essa certeza. Nós temos que ter fé, meus caros. Ter fé como um grão de mostarda, que já é o suficiente para rechaçar esses intentos malignos, esses sofrimentos. Muitas pessoas estão sofrendo, estão à beira da loucura, da depressão, por conta dos dados inflamáveis do maligno, que fica 24 horas ali bombardeando com uma série de más notícias, de afrontamento à sua pessoa, dizendo que você não é isso, que você não é nada, que você não vai servir para nada, que não tem mais jeito para sua vida. Repreende em nome do Senhor Jesus, dizendo em nome de Jesus: para trás de mim, Satanás, eu sou mais que vencedor. Jesus me comprou. Jesus realmente me ajuda. É o socorro bem presente na hora da angústia. Me amou primeiro. Refutamos isso, porque é o inimigo que quer nos atrapalhar. Eu vejo pessoas, às vezes, estão atribuladas, tem tudo, às vezes tem tudo, tem riqueza, tem fama, tem poder, e acabam se suicidando. Se você for procurar um dado do CVV, Centro de Valorização à Vida, você vai encontrar que a maioria das pessoas que se suicidam ou tentam mesmo, elas querem eh, sair daquele mundinho que não aguento mais, porque de fato elas acham que não são mais nada, mesmo tendo tudo de bem material. E aí você percebe pessoas que não têm o bem material, mas estão felizes, têm a prosperidade divina até mesmo de Deus, porque são humildes, porque acataram o evangelho, porque de fato são aquilo que Deus quer.
E por isso tem a verdadeira prosperidade que não acrescenta dores, que não é a prosperidade, não necessariamente a prosperidade material, mas a prosperidade de paz verdadeira, de felicidade verdadeira, que o Senhor Jesus, certa feita, nos disse que nos daria uma paz, não como o mundo a dá, ilusória, enganadora, passageira, efêmera, mas uma paz, um shalom, de fato, que é não só ausência de guerra, mas felicidade, prosperidade em todos os âmbitos das nossas vidas. Então, meus caros, boa parte aí das pessoas que atentam contra a sua própria vida é por conta exatamente de dar ouvido à voz do maligno. Jesus não deu ouvido à voz do maligno. Quando Satanás disse, olha, te atire desse templo aí, desse lugar alto aqui, abaixo, que o Senhor vai te proteger, porque está escrito, e o Senhor dará a ordem aos seus anjos para te aguardar ou te acampar. E Jesus refutou pela palavra, porque o inimigo também utiliza a palavra até mesmo para te enganar e para fazer você se sentir inferior. E Jesus disse o quê? Não atentarás o Senhor teu Deus. Por isso é necessário examinar a palavra. Por isso é necessário você, de fato, cada vez mais se encher da presença de Deus, para ter combustível, que seria a fé, para rechaçar todo o mal que sobrevém, para ter o discernimento. Opa, isso aqui não é de Deus, não, isso aqui é do maligno. Opa, isso aqui é da carne, não é do espírito, não. Para você ter esses avisos, esses alertas. Você não precisa ser um expert de um determinado assunto. Você não precisa estar correndo atrás de vários aí conteúdos de YouTubers. Você não precisa estar correndo atrás de gurus, de teólogos, etc. Só vai atrás da Bíblia Sagrada. Só faz o que ela manda. Orar, ler a palavra de Deus, meditar, não conforme a religião, porque o que faz a religião é uma mera religiosidade, é um mero ritual. E Deus e Jesus, ele condenou exatamente o ritual. Ele condenou o ritual porque em Cristo os ritos da lei mosaica se foram, já era. Agora é livre e espontânea vontade. Agora é servir ao Senhor de espírito e em verdade, não com simbolismos, não com rituais. Então faz essa reflexão. Então, de fato, exerça a vontade de Deus, fazendo o que a palavra dele nos manda. Tenho certeza que a vitória será notória na sua vida. Assim como Davi entendeu isso, assim como Davi, de fato, ele entendeu o recado de Deus. Os irmãos estão se manifestando aqui, a irmã Miriam, Pai do Senhor, verdade, irmão. A Mari Costa também está, Pai do Senhor Jesus, Fabrício Melo. Mesmo que nós sabemos mais, você sabe que a carne é fraca, falhamos mais, maior é Deus para nos perdoar e nos levantar mais forte que a verdade. É isso mesmo. O homem é falho. Estamos suscetíveis a cair, a falhar. A carne é fraca, como o irmão disse, mas o Senhor é forte. Que quando a gente pensa que está fraco, aí que nós estamos fortes, se confiarmos em Deus, como o apóstolo Paulo dizia, quando penso que estou fraco, aí que eu estou forte. Porque de fato, ele está sendo humilde e Deus está operando na sua fraqueza. Agora, quando a gente tem aquela arrogância, aquela prepotência que está forte, tudo mil maravilhas, o inimigo trabalha com isso. E aí vem à tona uma série de problemáticas, se desencadeia uma série de dilemas. E por isso é que a gente tem que estar também na, de fato, humildade para que o Senhor possa nos honrar. Davi reconheceu o seu pecado, como nós estamos lendo em Salmos, quem não está vendo, não está sabendo o texto básico, eu estou fazendo essa pequena reflexão em Salmos 3. Davi reconhece ou reconheceu o seu pecado. Davi orou a Deus dizendo, Senhor, eu estou tendo uma série de problemas, eu estou tendo adversários se levantando contra mim. Estão dizendo que não adianta nem eu clamar ao Senhor, procurar a tua salvação, porque para mim não tem mais. Isso é no versículo 2. No versículo 3, mas tu, Senhor, aí ele coloca Deus acima do homem, coloca Deus acima dos adversários. Às vezes você coloca os problemas acima de Deus. Diga para o seu problema, diga para os seus adversários que, ainda que o seu problema e os seus adversários sejam grandes, o teu Deus é maior e a vitória é maior. É isso que a gente não pode fazer. Eu até dizia no início que às vezes o adversário somos nós mesmos,
porque nós colocamos obstáculos, porque nós temos um pensamento, ou damos crédito ao pensamento do maligno, né, para nos acovardar, para ficar apequenado diante do gigante, entre aspas, porque não é gigante, assim como Davi venceu o gigante com a fé no nome do Senhor dos Exércitos, com uma pequena pedra, e essa pedra pode ser ou significar a palavra, que é de fato como uma pedra, como de fato algo que então destrói o inimigo. E no versículo 4, o Davi vai dizer o seguinte: como a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Olha que maravilha. Veja que no versículo 1, Davi apresenta a Deus, né, a sua situação, cita a gravidade da sua situação, depois cita que ele tem fé no Senhor, que ele crê que ele é o seu escudo e ele pode lhe dar a bênção. E no quarto ele já ratifica, confirma que Deus já respondeu a sua oração. Por que Deus não respondeu a sua oração do seu santo monte? Porque ele se humilhou. A barreira que ele nos impede de alcançar a bênção de Deus é o pecado, como Isaías 55:2 nos revela. Mas quando nos humilhamos, Deus ouve a nossa oração e estende a sua mão para nos abençoar. A regra é que Deus não esteja com seus ouvidos agravados, fechados, para nos ouvir, e muito menos com a sua mão encolhida para nos abençoar. No entanto, se pecarmos, realmente seu ouvido fica surdo, né? Ou ele fica ensurdecido e também a sua mão fica encolhida. Portanto, quando o homem e a mulher se humilha, se arrepende dos seus erros, confessa diante do Senhor, faz uma oração sincera, que pode ser uma oração simples, por mente até mesmo, em espírito, não precisa ninguém saber, não precisa pastor saber, não precisa padre saber, não precisa ninguém da igreja saber. Você faz essa oração sincera, o próprio Deus responde. E responde de uma maneira maravilhosa, responde como respondeu até mesmo com fogo, mostrando ali para os profetas de Baal que Deus era Deus. E no versículo 5, Davi vai dizer: eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Aí o sono foi tranquilo, é o sono dos justos. Porque quando de fato o homem e a mulher se humilha a Deus, a bênção vem, a tranquilidade vem, o refrigério vem, e ele tenha o alívio dos alívios. É aquilo que o Senhor Jesus disse em São Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. É isso que ocorre quando você vem ao Senhor. Como é que você vai vir ao Senhor? Você não vê o Senhor, você não vê Deus? Você vai ao Senhor quando você ora. Porque quando você ora, você está dialogando com o Senhor. E quando você lê a Bíblia, você está ouvindo a voz de Deus. E você está lendo atenciosamente, obviamente. Está meditando nela. Olha que interessante que a palavra nos diz. Então você pode dizer a mesma coisa, como Davi disse: e me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou, foi meu sustentáculo. Você pode dizer isso? Que eu vou dormir, que eu não vou ter mais maus pensamentos, que eu não vou precisar de um Rivotril para dormir, porque o Rivotril divino, o Espírito Santo de Deus, o perdão, a graça de Deus está comigo e eu vou ter um sono dos sonos, o sono tranquilo dos justos, porque agora Deus peleja por mim, porque agora os meus adversários não são tão adversários assim, já não tem tanta importância para mim, porque Deus está na frente. Tem um corinho que a gente cantava na igreja, que era, não sei se muitos irmãos cantam esse hino, mas eu gostava muito, e dizia o seguinte: Cristo está na frente para defender a sua igreja do mal. O pastor é ele, a mensagem é dele, o caminho é ele é o nosso general. Na hora da cura, ele vai curar, na hora da mensagem, ele vai falar. Cristo está na frente. Então é exatamente isso, meus caros. Cristo está na frente e não temos o que temer quando fazemos, obviamente, a nossa parte. Como quando sabemos de fato que nós se humilhemos à sua palavra e ele vai nos exaltar no momento certo, e por conseguinte ele estará conosco. Porque às vezes tem um auto-engano. As pessoas pensam: não, Deus está comigo, mas eu não estou com Deus.
Tem essa diferença. Deus sempre vai permanecer fiel com você. Agora é necessário você permanecer fiel com Ele. Muitos colocam no seu carro, né, aquele adesivo 100% Deus é fiel, né? Ou nas janelas de casa, etc. Claro, Deus vai ser sempre fiel para você. Agora, a grande pergunta e indagação é: você tem sido fiel ao Senhor? Não digo fiel conforme a religião, que você vai lá, não, eu vou para a igreja todo dia, ou quando dá para ir, e a instituição manda. Não, daquele jeito, digo fiel no sentido de você obedecer à palavra do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem amado o Senhor sobre todas as coisas, você tem estado com Cristo, com Deus, você tem feito o bem para o próximo na medida do possível, de acordo com a sua possibilidade. Então, se você tem ciência disso e faz, com toda certeza o Senhor estará contigo. E com toda certeza a vitória virá. E por isso que Davi diz que Deus ouviu a sua oração. Porque ele já sabia, obviamente, que se humilhando diante das potentes mãos do Senhor, ele ia lhe exaltar no momento certo. E a exaltação seria o alívio, o conforto e, de fato, a bênção para ele descansar em paz, que a vitória já estava vindo, que não precisava se importar com os adversários. E no 6, não terei medo de 10 milhares. E aí a fé aumenta, né? Aí a fé com Cristo, ela vai a 1000. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Veja que no início Davi estava com medo, com receio, né? É a mesma configuração de Elias. Elias, Deus usou ele, depois ele se desanimou, com medo de Jezabel, com medo de Acabe, com medo do exército desses dois aí, do rei Acabe. Ah, Senhor, não tem mais ninguém comigo, eu quero morrer, não quero mais saber de mais nada. Aí o Senhor foi lá, confortou, enviou seu anjo com comida, com bebida, com palavra amiga, e ele se revigorou, ele se fortificou, ele renovou as suas forças como as águias se renovam. E aí ele foi como o servo de Deus. Deus disse: olha, tem 7.000 que não se dobrou a Baal. Você vai vencer essa batalha. E Deus foi com ele, ao ponto dele ser, obviamente, arrebatado naquela carruagem de fogo e configurando um outro futuro para ele. Um futuro que para ele já nem existia. Seria o mais terrível. Seria a morte ou suicídio, coisa nesse sentido. Mas Deus mudou o seu futuro, assim como Deus quer mudar o seu, a partir de quando você tem fé. Então, quando você está triste, desanimado, o melhor que você tem que fazer é orar. Porque a oração, ela é combustível. A oração é a chave da bênção. Davi orou, colocou as suas ansiedades diante do Senhor, da situação que ele estava passando. E era exatamente, o Salmo chega a dizer que era o Salmo de Davi quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Seu filho queria lhe matar. E estava sendo utilizado junto com outros para fazer isso, para usurpar o trono de seu pai. E ele já não via mais solução. A solução foi o quê? Clamar ao Senhor, apresentar sua situação. E ali, o próprio Deus respondeu a oração, lhe dando ânimo, lhe dando força. Já já eu leio as mensagens dos irmãos, que eu já vi várias aí, tá? E o Senhor, então, foi com ele. E a fé dele aumentou. A Bíblia nos diz, meus caros, que há duas formas de nós termos fé, ou ter ela crescido. Quando nós vemos sinais e prodígios, porque o Senhor Jesus, certa feita, disse: se não houver sinais e prodígios, como hão de crer? E através de ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E os sinais e prodígios acontecem geralmente após o quê? A oração. Após nós buscarmos a face do Senhor, ter um diálogo, um particular divino com Ele. E o ouvir a palavra, é quando a gente medita. Então, quando oramos, pode ter certeza que a bênção, mesmo que seja ínfima, pequena para nós, já está acontecendo. E no versículo 7 ele diz, Davi: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois ferisse a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. E aí a fé aumenta. Agora faz o restante que é para ser feito. Eu confio. Você já me deu a benção aqui. Você já resolveu esse meu problema. Você já abriu a porta que eu tanto queria. Agora, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer muito mais na minha vida. Claro que no seu momento. Eu creio que você sair vitorioso. A salvação, e aí ele confirma e encerra
o Salmo no versículo 8. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. E aí ele já externa até mesmo a sua alegria e prega para o povo, dizendo: olha, a salvação é do Senhor e o povo vai receber a bênção quando você chega ao Senhor. Sobre o seu povo é a sua bênção. Olha que maravilha, até testifica da bênção de Deus, da oração respondida, da confiança depositada no Senhor para lhe resolver o seu problema, sua situação. Você tem que ter a mesma fé de Davi. A situação pode estar mais diversa possível, você pode estar pensando em pensamentos ruins, cocheando em vários pensamentos, mas o fato é, o alvo é Cristo. Ele é autor e consumador da nossa fé. Creamos nele e seremos salvos. Nós e a nossa família, como o apóstolo Paulo disse para aquele carcereiro. Então fazemos a nossa parte, com toda certeza Deus vai fazer a dele. Não temas, esforça-te de bom ânimo, eu serei contigo. Resposta de Deus a Josué. Vamos ler agora as mensagens aqui, meus caros. Irmão, é muito gratificante ouvir a palavra do nosso Senhor pela manhã, que Deus abençoe. Que Deus viva o alimento, irmão. Obrigado. Deus abençoe. Vou ver. Ele que sustenta até hoje, nunca me deixou padecer. Fabrício Melo. Bom dia, Pai do Senhor. Deus está conosco até a consumação dos séculos. Eu creio no nome de Jesus. É verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. A irmã ali, né, que chegou agora, que falou, foi a Ana Neta Oliveira Araújo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, quem não deu like, dê o seu like, tá? E Danildo Carvalho, glória a Deus. A irmã novamente, Ana, também fala, e eu falo isso todas as vezes. Vamos ver aqui. Os escolhidos de Deus são fortes na Bíblia, relata que os filhos de Deus irão se transformar e tal irão julgar o mundo e até os próprios anjos, daí aquele que zomba de Deus, de um escolhido de Deus, verdade. Tenho vivido as bênçãos de Deus e sentido o cuidado dele comigo. Deus é maravilhoso, toda honra e glória seja dada ao Senhor. Ô glória. E foi a irmã Mari Costa que falou, e depois o Glória Miriam. Somos muito errantes, irmão, mas Deus é misericordioso e nos dá a chance de arrependimento, e assim vamos nos aperfeiçoando graças à misericórdia, é verdade, de Deus. E em Provérbios chega a dizer que a aperfeiçoação, aperfeiçoamento do cristão é como a luz da aurora até que é a luz do sol, né? O surgimento da luz do sol até chegar ao meio-dia, que ele vai gradativamente aumentando essa luz, esse resplendor divino, e é verdade. Vamos só fazer aqui, deixa eu só excluir isso aqui que apareceu, ok? Aleluia, glória a Deus. Estou desempregado há um ano e tremei, mas a Santíssima Trindade está comigo, que eu sou com ele, amém. E essa é a grande realidade. Às vezes a pessoa está numa situação difícil, no perrengue, e aí cumpre o que está escrito em Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na realidade, eu já disse que ali há um erro, né, na própria tradução para o português. Na realidade, seria: o Senhor é meu pastor e nada, ou não há de me faltar. Não há de me faltar, ou seja, Deus não vai te deixar sozinho no momento do perrengue, do sofrimento, da tempestade. É nesse sentido, tá? Deus revela coisas que irão acontecer, ele mesmo responde: eu percebi isso em sinais, sou sobretudo por Deus ter dado um coração de criança, por isso me sustenta, pois sou dividido em criança e homem. Amém. E essa criança realmente a gente tem que levar ela até o fim da vida, né? Não é a criança menino, como o apóstolo Paulo diz para nós não sermos meninos na fé, mas é a criança no sentido da sua doçura, da sua amabilidade, ou seja, do seu amor, do seu reconhecimento diante de Deus como Pai, né? De ser humilde, porque a criança briga com o seu coleguinha, daqui a menos de uma hora já está brigando com ele, tá brincando com ele ou com ela, quer dizer, não guarda mágoas, né? Nós temos que ter esse coração. Uma criança, ela tem a sua inocência preservada de realmente estar tudo numa bênção, uma beleza e felicidade, enfim. É nesse contexto que Jesus disse que as criancinhas são bem-vindas a ele e dela saiu o perfeito louvor, né? E que nós devemos ser de alguma maneira, porque se nós não formos que nem ela, de modo algum entraremos no céu.
Agora, por outro lado, não podemos ser meninos no sentido de ser tão ingênuo assim. É a questão da simplicidade, de verdade. Irmão, agora nós vamos no momento da oração, porque o devocional, até estamos passando do tempo, é porque eu começo a pregar, eu me empolgo, eu gosto muito de pregar a palavra. E o devocional, para quem não conhece, né? Eu sempre fazia às 6, 7 horas, né? Porque deu um problema com o celular, não carreguei ele na madrugada, fui carregar agora, então por isso que eu estou fazendo nesse momento. Inclusive já está até com pouca bateria também. Ele funciona assim, a gente lê um salmo, eu quero fazer com todos os salmos, a gente lê um salmo, faz uma reflexão e depois no final ora, tá? Esse é o devocional. Quem não sabe, devocional vem devoto ao quê? A palavra de Deus, as coisas de Deus. E uma maneira que eu vejo, isso não é religião, muitos podem até interpretar como religião, como algo careta, como algo de fanático. Não é. A Bíblia diz para nós orar constantemente, sem cessar, e também para ler a palavra de Deus. Inclusive, 1 Timóteo, eu sempre repito, 1 Timóteo 4:5, pela palavra e pela oração nós somos santificados. Queremos bênção, oração, queremos bênção, leitura da palavra, né? Então vamos fazer uma aula aí, talvez uns 10 minutos. Minutos, irmã. Eu estou pregando já desde o começo. A irmã chegou agora. E geralmente é assim, eu tinha dividido no início o devocional, 15 minutos de pregação, reflexão e 15 de oração, tá? No entanto, eu tenho feito mais pregação, se você perceber as duas edições, tá vendo? Na primeira eu segui essa risca. Eu tenho feito mais pregação do que a própria oração. Vamos fazer uma breve oração, não seja aí 10 minutos, porque ou até menos, porque já estamos passando os 30 minutos como eu gostaria de fazer o devocional, tá? Oremos brevemente, então. Glorioso Deus eterno Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por ter falado conosco. Abençoa a todos que estão aqui conosco nessa live, nessa transmissão. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, tenha misericórdia. Conceda, Senhor, a tua bênção sobre a nossa vida. Conceda, Senhor, o perdão, a salvação, o livramento, a tua misericórdia seja conosco. Nos dá essa força, essa graça, essa convicção, Senhor, de fato não nos abatermos e refutarmos o maligno com a tua palavra, nos darmos força para orar ao Senhor, para buscar a tua misericórdia, a tua bênção, assim como o rei Davi procurou, se humilhou diante do Senhor, e o Senhor ouviu atentamente dos céus e respondeu a sua oração. Responde ao Pai, em nome de Jesus, as nossas petições, as nossas orações, abençoando a nossa vida material, física, espiritual, financeira, enfim, todas as áreas da nossa vida, dos nossos irmãos que nos acompanham aqui nas lives e de tanto das pessoas que estão necessitadas e que precisam da tua ajuda, do teu socorro, da tua guarida nesse exato momento. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, contempla essas pessoas, visita os hospitais, visita os orfanatos, visita, Senhor, os presídios, visita todos os lugares, os ambientes que necessitam e que estão encarecidos da tua bênção, da tua prosperidade, da tua presença, principalmente. Visita as escolas, dê sabedoria para as crianças serem instruídas, para saber, de fato, fazer o que manda o ensino e até mesmo através do ensino religioso que lá existe, que elas possam ter um contato íntimo contigo já desde a mais tenra idade, assim como os jovens adolescentes que estão se perdendo cada vez mais, sem procurar pelo menos temer o Senhor nos dias da sua mocidade e acabam realmente se enveredando para tantos vícios que danificam a sua vida, depois pode se tornar aí um malefício maior para eles e até mesmo ser muito tarde. Ó Deus, contemplar em nome de Jesus Cristo, dando sabedoria e entendimento a teus servos e nos abençoando de uma maneira tremenda e poderosa. Senhor, desperta a tua igreja para orar, para ler a palavra, para não dar ouvido ao inimigo que às vezes diz que a leitura da palavra ou a oração é cafonice, é coisa de antiquado, é coisa retrógrada, é coisa de crente velho, de crente que não amadureceu, que não esteja agora fazendo parte da modernidade, enfim, mas é necessário, porque senão nós teríamos que rasgar até mesmo a tua Bíblia Sagrada, teríamos que rasgar a tua palavra, porque ela manda nos orar, nos santificar, nos buscar a tua face, enquanto nós podemos achar, enquanto o Senhor está perto. Senhor, contempla todos nós, nos abençoa em nome de Jesus Cristo, nesse devocional, trazendo pessoas para estar conosco, ouvir a palavra, a oração e ser divinamente abençoado em todas as suas áreas. Nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo e nós já vamos
aqui também, Senhor, encerrando esse devocional e agradecendo muito por o Senhor estar conosco, pois a tua palavra de Deus nos diz, onde estiver dois ou três reunidos em teu nome, mesmo que seja nessa via agora que nos proporciona a tecnologia, estando online, o Senhor estaria conosco agindo de uma maneira poderosa, soberana sobre as nossas vidas e nos dando força e ânimo que nós precisamos para vencer as batalhas cotidianas. Em nome de Jesus, confirma a tua bênção, a tua prosperidade sobre todos nós. Amém e amém, Senhor Jesus. Então, meus caros, esse é o devocional. Espero que os irmãos orem juntos também, que os irmãos fiquem conosco meditando quando tiver os devocionais, tá? A irmã disse que o YouTube não está divulgando. O YouTube realmente não está fazendo mais o seu papel em várias coisas, né? Inclusive, eu já disse aqui que é questão de amém, glória a Deus, Roseli Lobo, Deus abençoe. A questão de like, a questão de inscritos, enfim. Os irmãos aí que puderem, também, já falo aqui, talvez não sabem, que puderem contribuir com valores irrisórios, mais pequenos, 5, 2, 10 reais, agora tem um superchat, tá? Essa semana eu recebi aí a dádiva, entre aspas, do YouTube, que é a monetização, mas é uma outra burocracia para receber alguma coisa do YouTube, ainda que é em dólar. Às vezes, mais vale até mesmo receber com quantias um pouco maiores, pela conta mesmo que eu coloco aí debaixo do link, aliás, no link da descrição, abaixo do vídeo da live. Mas se quiser doar aí valores mais pequenos, pode doar, porque agora nós temos o Super Chat também, tá? Deus abençoe a todos, meus caros. A gente vai encerrando e eu volto possivelmente depois do meio-dia, meio-dia e 20 por aí, fazendo alguma reflexão. Aí é palavra mesmo, é um comentário do dia, vamos colocar assim, com alguma temática que eu achar interessante para falar. Se os irmãos quiserem acompanhar essa live, tá? Porque essa faz parte do devocional. Nós estamos já com 11 horas e 15 minutos nessa manhã. Bom dia, Deus abençoe, boa tarde também, né? Já estamos aproximando da tarde. Que Deus abençoe você grandemente nesse dia. Eu vou encerrando, paz de Cristo e até meio-dia, tá?